Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui na TV Cresce, canal 8, do Cresce 8ª Região de Brasília, e temos hoje a honra de receber aqui nos nossos estúdios uma pessoa muito importante no mercado digital, no mercado imobiliário, que vocês terão um grande prazer em conhecer. E se gostarem, ao final da nossa entrevista, vá nas nossas redes sociais, curtam, mandem as suas perguntas, que teremos o maior prazer de respondê-las na medida do possível. Hoje, vamos tratar do tema um corretor digital. Ariane Palaoro, muito obrigado pela sua visita, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e com certeza as informações que você vai passar para os nossos amigos corretores de imóveis vai ser muito importante. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, me sinto muito honrada de estar neste lugar. É a nossa lei, né, que rege a nossa profissão, então, por favor, faça as perguntas que eu estou aqui para servir todos vocês. Muito obrigado. Que vão nos escutar. Muito obrigado. Nós vamos começar com dois pontos que eu acho que importantes. Primeiro, você é corretora de imóveis, claro, Isso. da Moni Imobiliária. Da Moni Netmóveis. Não, Netmóveis, tá bom. A Netmóveis, a rede, nós tivemos aqui o prazer de entrevistar o Ramon, que é o presidente da Netmóveis, que ele pôde nos presentear com uma série de informações importantes, como, por exemplo, sobre os treinamentos que vocês fazem. Sei que você é uma mentora, uma das muito importantes na rede, não é isso? Comentou sobre a capacidade do mercadológico que vocês têm, a quantidade de mercadoria em estoque que vocês Sim. compartilham. E foi muito importante, justamente para desmistificar a ideia das redes. Tivemos a oportunidade também de comentar com a Brasília Imóveis, através da Carla, e a última entrevista foi com o Leonardo Guerra, da Remax. Todos esses assuntos foram importantes e agregaram muito conhecimento para o mercado. Bom? Muito obrigado. Então, dentro da Moni, eu sei que vocês têm uma atividade muito, digamos, atualizada na forma de comunicar com os clientes. Vocês utilizam muito bem as redes sociais. Sim. Como é que nasceu isso e que ponto vocês já estão nessa evolução do mercado hoje? Então, nós estamos no digital mais fortemente desde o final do ano passado para agora. Só que eu julgo dizer que eu fui uma das pioneiras aqui em Brasília a destravar o digital, de entender essa ferramenta como uma forma de conexão com os clientes. Hoje todo mundo está nas redes sociais, mais especificamente o Instagram, eu acredito muito nessa plataforma. E na pandemia, em 2020, onde todo mundo estava dentro de casa, trancados, as pessoas estavam com o celular na mão em todos os lugares. Então, eu comecei a estudar, a entender desse movimento e comecei, de fato, a voltar o meu trabalho 1000% para o digital. E dentro desse movimento que eu falo assim que a melhor coisa de poder mostrar para a sociedade, para dentro da empresa, é que quando os resultados falam por si só. E eu não sei se você sabe, eu entrei na diretoria da Moni, virei sócia da Moni ano passado. Eu era corretor, eu entrei como gerente de locação. Em 2016, eu virei corretora de imóveis e ano passado eu virei sócia e diretora da Moni. Mérito pessoal, com certeza. Através dos resultados. Então, eu quis ter uma marca. Hoje a Ariane Palaoro, ela é uma marca através dessas redes sociais e hoje a gente tem toda uma central de marketing dentro da imobiliária. A gente tem um marketing muito forte que tudo aquilo que eu aplico no meu, a gente traz para o da Moni também para a gente poder alcançar mais clientes, tanto o vendedor quanto o comprador. É muito importante essa colocação mercadológica, né? Esse profissionalismo. O mundo hoje, as informações são muito rápidas. Então, você tem hoje uma leitura, um cliente hoje, em 5, 10 minutos, ele consegue fazer Sim. uma varredura de imóveis que estaria dentro do escopo dele, que ele está procurando. Agora, qual que ele vai dar preferência? Aquele que tem a melhor qualificação, a melhor amostragem, o melhor valor? Como é que você lê isso? Então, a minha leitura em relação às redes sociais é que o cliente que está lá naquela tela, ele é uma pessoa. E se você entender para as pessoas que estão nos assistindo, CNPJ não conecta com CPF. O cliente, ele se conecta com CPF. Sim. Quando o cliente está lá na sua base de dados, ele está lá olhando a sua vitrine, que a gente precisa entender que as redes sociais nada mais é que a sua vitrine. Você está numa loja, você está passando e você vai ver o que te atrai, o que te encanta. É o preço,
É a forma que você colocou a sua vitrine, é a forma da sua disposição ou é a forma de como você aborda o seu cliente através dessa vitrine. Então, quando o cliente ele não entra nas redes sociais para achar um imóvel. Ele não entra hoje eu vou aqui, não tô fazendo nada, deixa eu entrar aqui, deixa eu abrir meu Instagram, deixa eu achar meu imóvel que eu vou comprar. Esse não é o canal. O canal para encontrar o imóvel são os portais de anúncios. As redes sociais é um lugar de relacionamento onde o cliente que quer procurar algo ou tá lá se entretendo, ele acaba recebendo ou um patrocinado ou algum imóvel que acaba que é o Reels, ele entrega para as pessoas que não seguem e aí ele começa a receber aquela informação. E aí ele pega, clica e ele entra dentro da sua loja. E aí ele escolhe se ele entra nessa loja e ele fica ou se ele sai. Então hoje tem muita gente patrocinando, postando, só que ele não entende que as redes sociais é uma rede de relacionamento, onde você precisa mostrar onde você mora, o bairro que você mora, sua especialidade, qual que é o seu foco? Você trabalha com foco de casa, você trabalha com foco de apartamento, você é casado, você tem filho, você faz uma atividade física. Essa construção que vai trazer a conexão da pessoa que está te seguindo, daquele propenso cliente, né, que te segue. Então, a rede social, a pessoa não entra para comprar o imóvel para vender. Só que nesse movimento ele acaba chegando até você. Interessante essa colocação sua. Então, vê se eu entendi. Você acha que talvez, de uma certa forma, a pessoa física, no caso você que é uma grande influenciadora do mercado, você cativa o cliente e leva para o mercado imobiliário? Ou seja, ele pode até entrar através de uma rede para fazer uma pesquisa da mercadoria em si. Isso. Mas, na realidade, a credibilidade vem através da sua pessoa. Vem através da pessoa. Que bacana isso. Por isso que as redes sociais hoje tem muitos cursos. Hoje tem você entrar no YouTube ou qualquer lugar, hoje tem todo mundo ensinando como mexer nas redes sociais. Porque parece que é algo fácil você abrir uma conta no Instagram, uma conta no YouTube e colocar o seu anúncio lá. Mas não é dessa forma. Quando a gente entende, quando a gente estuda como que essa ferramenta vai alcançar mais pessoas e você entender como que você fala com esse público, aí que você vira o telespectador em lead. Você tira o seu cliente de seguidor para cliente. Interessante que você, na realidade, o seu objetivo maior é achar um cliente certo para aquele produto que você está ofertando. Não é apenas transformá-lo em conhecido para a grande massa. Não. Isso não leva a muita coisa. É o tal do ser conhecido e reconhecido, não é isso? Então, quando você é reconhecida como uma grande profissional, aquilo que você levar para o mercado, você passa a credibilidade. E o retorno, é claro, que vai acontecer. Exato. Quando você é apenas conhecido, você pode ser conhecido por uma coisa totalmente desastrosa, que não tem nada a ver com o mercado. E é esse relacionamento que vai amadurecendo com o tempo. Você passa a ter credibilidade. Os seus clientes que colocam um imóvel para você, tenha certeza que você vai ser exitosa com aquilo. E aí a engenharia começa a funcionar. E o mais interessante, que falando muito massivamente em relação às redes sociais, quando eu iniciei esse movimento, eu tinha 800 seguidores. Só que eu entrei com a única estratégia, eu preciso só que essas 800 pessoas saibam que eu sou corretora de imóveis. Eu só preciso que elas tenham a plena certeza que um dia, quando ela pensar em vender ou comprar, ou se conhecer qualquer outra pessoa próxima a ela que queira comprar o imóvel ou vender, elas vão ter o meu nome na lembrança delas. Foi esse movimento que eu comecei a fazer. No caso, eu era corretora de fazer o PAP, como todos os corretores, de conversar com o porteiro, de colocar cartinha na caixinha de correio, de conversar com os comerciantes do bairro. Até analógico aí, né? Totalmente. Isso em 2020. Eu adesivei o meu carro, corretora de imóveis. Eu fiz todo esse movimento offline. Só que num certo tempo eu comecei a ter a resistência do pessoal da portaria, das pessoas não passarem contato. Eu falei assim, gente, eu preciso mudar o meu foco e o meu trabalho. E aí eu comecei a fazer o trabalho mais forte no digital, que eu consegui alcançar as mesmas pessoas. Então, tudo é uma estratégia. Eu falo assim que o corretor de imóveis, além dele ter que estudar, saber que ele precisa estudar, ele precisa ter estratégia. Porque não basta ele fazer o que todo mundo faz. Ele tem que fazer algo diferente. E foi através desse algo diferente que eu comecei a fazer em 2020.
Você é realmente um exemplo, viu? É impressionante. A gente veio falar sobre sua capacidade profissional, assim, com muita facilidade. Você ainda tem uma comunicação muito fácil, né? Isso é muito importante. É treino. É treino, tá vendo? É treino. Você vê, a gente tem discutido muito aqui no Cresce, na capacitação profissional do corretor de imóveis. Aliás, a TV Cresce nasceu com esse intuito. Essa nossa conversa hoje, com certeza, vai ajudar muita gente a reanalisar a sua metodologia de trabalho. Olha, Sim. eu tenho que ter uma nova visão sobre isso. O mundo gira muito rápido, as informações são muito rápidas, então a gente tem que estar no mínimo próximo dessas inovações. Com certeza. Então você vê, se o corretor entender mais de mídia social, saber diferenciar, é importante, igual você falou, ter sua mídia pessoal, mas é importante também que a sua mídia pessoal está ligada à sua profissão. Não é uma mídia só social no sentido de mostrar você em festas, você passear, não é isso. Você está criando uma imagem, fortalecendo uma imagem, que as pessoas vão precisar dessa imagem, dessa pessoa para transacionar seus imóveis. Sim. Isso traz credibilidade. Isso é um sucesso garantido. Então, às vezes, as pessoas confundem esse perfil profissional com o perfil pessoal dele. Aí é um desastre, não é? É e não é, que eu entendi muito bem a sua colocação. E eu ensino hoje, né? Porque todo mundo, quando vem me perguntar, eu misturo o meu pessoal com o meu profissional? Sim, na hora de você fazer um trabalho, você tem que ter uma única rede social para ser você. Porém, você não pode expor tudo aquilo filtrar, que você faz. Você precisa ter um filtro. Exatamente. Eu falo que além do filtro que a gente usa no nosso rosto, a gente precisa ter um filtro real. Você não vai postar foto de biquíni. Você não vai postar numa balada tomando todas, ficando louco e postar isso nas redes sociais. Acabou, desacreditou. Porque a gente precisa entender que existem diversos tipos de pessoas que te seguem. Como você tem que ter cuidado até na hora do seu posicionamento de time de futebol, religião, a gente política, tem política, claro. Porque a gente não sabe quem está seguindo a gente. E eu falo que nós nos conectamos com os nossos clientes, a gente está lá para atender o nosso cliente. A gente não está lá para fazer com que o nosso cliente desça por goela abaixo aquilo que você acredita. A gente precisa ser neutro. Por isso que existem várias ferramentas nas próprias redes sociais que você posta só para os seus melhores amigos e você abre aquilo que realmente você quer conectar com o seu cliente. Agora pode replicar isso. O seu melhor amigo pode ter um outro melhor amigo, quando você vê, né? Caiu na rede. Exatamente, né? Só tem que tomar um cuidado. Melhor é ficar quietinho mesmo. Tomar um cuidado, você não evitar se expor. A gente não precisa ficar expondo o nosso, principalmente as mulheres, expor o corpo, homens sem camisa. A gente não tem que ter esse tato, porque o cliente que te segue, vamos lá, a gente publica um imóvel e aí ele solicita um agendamento de visita no imóvel. E aí o marido vê que ela solicitou uma visita com um corretor, homem, bem apessoado, tá lá ele sem camisa, tá lá ele na balada. Pronto. Você acha que ele vai querer ter uma conexão, vai querer que a esposa dele seja atendida por esse corretor? Não vai. Da mesma forma a mulher. Então a gente precisa ter muito cuidado em relação a esse Instagram pessoal com profissional, porque a gente precisa ter tatos na hora de expor isso. Uma meta que eu tenho, eu acho que o clássico e o técnico nunca perdem. Com certeza. Então não adianta você criar uma coisa. Nós discutimos esses dias aqui sobre alguns influencers, digamos assim, que ele aparece mais do que o imóvel que ele está tentando negociar. Ou então seria aquela manequim que ela aparece mais do que a roupa que ela tem que mostrar. Sim. Não é por aí o caminho. Então você tem que ter o foco no profissional. Nós temos a oportunidade muito de falar muitas vezes para corretores que estão ingressando no mercado, encarem isso aqui como profissão, não é como bico, vamos ver se vai dar certo. Sim. Plano A. É aqui que você vai investir sua capacidade profissional. Imagine que você vai estar 10, 20, 30, 40, 50 anos nessa profissão, vai cuidar dos seus filhos, vai fazer seu patrimônio, seu nome, um legado profissional. É assim que tem que ser. Se você quiser continuar trabalhando de uma forma não profissional, além de você não ser bem remunerado, você ainda vai complicar a vida dos seus colegas corretores. Sim. Fazendo maus negócios, prometendo coisas que não existem, fazendo avaliações erradas, documentações erradas. Então, são uma complexidade de funções que o corretor de imóveis tem que ter. Só assim ele vai ter credibilidade naquilo que ele diz, mostrar ao cliente, impor a ele a sua necessidade, mostrar pelo caminho certo e criar um melhor investimento. Com certeza, com certeza. Eu sempre falo que os bons pagam pelos ruins, né?
Infelizmente, como toda profissão, a gente vai encontrar o bom corretor, o bom médico, o mau médico, né? Isso é geral, infelizmente, né? A gente pode dizer também de uma lei de Pareto, né? 80-20, existe também na nossa profissão. E quando a gente se depara com trabalhos de colegas que estão na profissão para fazer bico, para ser uma renda extra, e aí quando você vê que você realmente está lá no seu 100% dedicado àquela profissão, e aí vem um profissional que não estuda, que não entende, que está lá só para levar a comissão no bolso, eu não vou ser hipócrita para dizer que nós não queremos boas remunerações. Óbvio que sim, a gente trabalha para ter dinheiro para a gente poder pagar as nossas contas e enfim, né? Só que a qualidade no atendimento, ela tem que ser superior. A atenção que você dá ao seu cliente, ela tem que ser superior àquilo que você vai receber. E eu entro até na fala que muitas vezes, quando eu entro em contato com corretores de imóveis para fazer parcerias, corretores esses que não estão dentro da rede, esses que a grande maioria é autônomo, e a gente liga para fazer uma parceria e o cliente fala, não vou fazer parceria, porque eu quero vender o imóvel sozinho. E aí eu falo, você está interessado no seu bolso ou você está interessado no interesse do seu cliente? E a gente vê a grande maioria que só olha para o próprio bolso. Os corretores, eles não conseguem entender que se unindo, se ajudando, a gente tem a concretização do melhor negócio para o cliente dele. Porque quando a gente vende um imóvel com uma agilidade, com tudo perfeito para o cliente, qual que é a percepção que ele vai ter? Caramba, o Asher vendeu meu imóvel, eu vi que ele dividiu a comissão dele, mas olha só, ele abriu. Me atendeu. Ele me atendeu. Com certeza. Ele não está interessado no meu bolso. Eu já fiz 2 negociações que eu não recebi 1 centavo do corretor, falou que não faria parceria comigo. Mas você atendeu o cliente. Eu atendi o cliente. Isso aí. Eu fui até o final, fui no cartório, levei a escritura dele para registro, eu fiz tudo para minha cliente. E ela falou, Sariane, mas você não está recebendo? Eu falei, não me importa. O que me interessa é você ser atendida. Se você me procurou porque você acredita no meu trabalho, eu vou com você até o final. O meu foco não é no dinheiro. O meu foco é no atendimento. Eu tenho uma coisa que eu gosto de falar, é o seguinte. Ser vendedor não é profissão. Se você encarar vendas como profissão, você está no caminho errado. Ser vendedor, que nós somos, não deixa de ser, tem que ser uma filosofia de vida. O que significa isso? Você acorda pela manhã, porta-se como alguém que vai vender. Sim. Então você está se preocupando com a sua postura, com a sua roupa, a educação que você trata alguém, a primeira pessoa que você encontra na rua, seus vizinhos, seus amigos da escola, do clube, seus parceiros, tudo isso traz negócio. E são consequências da sua postura. Então, se você trabalha das 8 às 18 como vendedor, quando é 6 horas, 1 minuto, você se despojou dessa atitude. Não pode ser assim. Então, você tem que estar 24 horas... 24/7. Pronto, exatamente. Pronta para trabalhar. Você puxa negócio numa fila, ouvir falar, ou aconteceu alguma coisa, né? O detalhe que eu acho que a gente tem que levar isso com seriedade. Normalmente, nós fazemos o maior negócio da vida das pessoas. Com certeza. Tanto para vender como para adquirir. Nós ajudamos pessoas a realizar esse sonho, mas endividar, às vezes, por 20, 30 anos da vida. Sim. E o ser humano tem uma necessidade muito grande de voltar para casa. Isso pro lar. Isso é, sim, onde eu vou guardar minhas histórias, onde eu vou cuidar da minha família. Essa certeza, se o corretor transformar isso numa mercadoria simples, olha... Não é por aí o caminho, viu? Eu tenho um caso para contar que foi uma das vendas assim, que mais me trouxe emoção mesmo de efetivar para uma cliente. Ela estava na dúvida de comprar um imóvel X ou um imóvel comigo, e o meu imóvel estava 30 mil a mais do que ela estava olhando na mesma quadra. E aí eu falei para ela, eu falei assim, Thaís, esse imóvel que você também está pensando em comprar, ele realmente está muito bom. Eu poderia denegrir esse imóvel, falar que é isso, aquilo, outro, mas eu não vou fazer isso, porque realmente, excelente quadra, muito bom imóvel, só que eu vou fazer um exercício com você agora. Aí por telefone, eu falei assim, fecha seus olhos. Fica até arrepiado, fecha seus olhos. Aonde você consegue se imaginar morando? Onde é seu lar que você vai ter o seu próximo filho? E ela fechou o olho, ela disse, Ariane... seu imóvel. Eu falei assim, então não é 30 mil que vai deixar você de comprar o seu novo lar.
30 mil você coloca no financiamento e pequenas parcelas. Só que realmente você não está comprando parede, você está comprando a sua nova história de vida. E nisso, por conta dessa pergunta, a gente fechou a negociação. Então, é sobre a gente conhecer o nosso cliente, é sobre trazer essa experiência, sobre ele ver que ele vai escrever a história dele de vida, ele vai construir, ele vai ter uns filhos. E neste imóvel, a cliente tinha tido... A vendedora, ela pariu a filha dela dentro do apartamento. Então, a gente traz a conexão de histórias para esse envolvimento na hora da compra do imóvel. E uma fala que você trouxe, eu sempre gosto de entrar também nessa fala, que comprar o imóvel é um sonho, mas não necessariamente todas as vezes vai ser um sonho. Porque até nessa percepção o corretor precisa ter que, às vezes, o proprietário está vendendo o imóvel porque ele está com dívida. E ele não consegue mais pagar essa dívida. Ele precisa dar um passo para trás. Ele está vendendo imóvel através de uma dor. E esse imóvel que ele está comprando não era o imóvel que ele queria comprar. Era o imóvel o que restou para ele. Então a gente precisa ter uma sensibilidade. Porque não necessariamente sempre será um sonho. Às vezes é um momento de vida. E o corretor ele precisa ter isso muito fluido na cabeça dele, de ter essa percepção de qual estágio que esse cliente está. Se é realmente um upgrade, se é um downgrade, se é uma separação, se é um falecimento. A gente precisa ter isso muito claro na hora de uma negociação. É bacana. Você me fez voltar no tempo aqui numa história que realmente também me lembrei que muita clareza. Logo no começo da minha carreira, estou há 30 anos no mercado, mas vamos lá. Me apareceu um casal, recém-casado, tinha 1 ano de casados, queriam comprar um apartamento comigo de 3 quartos. E iriam financiar esse apartamento quase na sua totalidade. E eu conversando com ele, falei assim, olha, não leva a mão não, mas você não está pensando certo, não é isso a forma. Você já imaginou quanto vai te custar um quarto que você não vai usar? É 1/3 do apartamento. Eu me lembro quanto era, 600 mil, seriam 200 mil reais, você vai endividar em 30 anos por uma área que você não vai precisar. Aliás, o ideal seria mudar para um quarto. Se com a sua esposa gravidade tiver um filho, você muda por de 2, você vai ter uma dívida muito menor, vai ter a capitalização e você vai melhorando de vida. Mas 3 quartos agora, eu acho que você está trabalhando de uma forma que financeiramente não é correta. Vamos pensar comigo, bom, enfim, não comprou apartamento, comprou um de 2 quartos, é meu cliente até hoje. Né? Olha então, só. se eu deixei de receber um honorário sobre um apartamento muito mais caro, Sim. Fiz uma parceria de um apartamento de 2 quartos que eu não tinha carteira para vender, mas mantive o cliente. Entendeu? Então, às vezes, essa segurança. Uma coisa também, Aline, que você é mentora, eu sei da sua capacidade, mas às vezes eu tenho a oportunidade de falar para corretores novos o seguinte: quando você for visitar um cliente novo, você comentou sobre isso aí, você vai ter em torno de 3 a 5 minutos para responder algumas perguntas. Sim. Antes de falar alguma coisa. 3 segundos para ler você. Vamos pensar. Opção sexual, religião, tipo de música que ele gosta, livros que ele lê, se a casa dele está organizada, se tem manutenção, se existe alguma conta pendurada na geladeira, se existe um aviso de protesto, se o condomínio dele está em dia, se ele tem uma família saudável. Antes de falar alguma coisa. Porque a partir daí, ou você ganha o cliente, ou você destrói a sua venda. Sim. Né? Então, você pode dirigir o teu pensamento de modo que acomode a necessidade dele, porque, infelizmente, como você falou, pessoas morrem, nascem, casam, separam, e o mercado imobiliário sempre está circulando, né? É ciclo isso. Então, como é que nós vamos fazer? Meu amigo, se você é um corretor novo, por favor, analise o seu cliente, faça uma boa entrevista com ele, sinta realmente qual é a necessidade dele, a capacidade financeira dele. Porque às vezes ele está procurando uma coisa que ele está sonhando muito fora da realidade dele. Vai te dar trabalho, vai desgastar os colegas. Então esse ajuste aí vai funcionar melhor. Eu falo que isso entra nas habilidades que o corretor de imóveis ele precisa ter, né? Uma das habilidades que o corretor de imóveis precisa ter é saber se comunicar, né? Esse é o básico que poucas pessoas investem. Saber se comunicar e saber ser entendido, né? Hoje a gente quer falar muito mais, escutar muito menos, e às vezes a gente está dizendo e o cliente não está entendendo. É o suficiente, né? O suficiente, né? Então a gente precisa ter essa habilidade da comunicação, a gente precisa ter a habilidade da gestão das emoções, porque quando a gente recebe uma proposta, quando a gente faz a captação de um imóvel, o corretor, eu falo isso porque eu vivi isso, né? Eu estou desde 2016 como corretora.
Eu sou corretora desde 2016 e eu lembro logo no iniciozinho que, nossa, era uma emoção pegar uma proposta, eu não dormia, eu passava mal. E, de fato, às vezes eu não tinha dinheiro para poder pagar as contas dentro de casa. Aquela venda era a minha única solução, minha salvação. E a gente traz tudo aquilo da nossa vida e injeta na negociação. Então, se a gente não tem essa gestão das emoções, sim, com certeza, a grande chance dessa venda cair é muito grande. Porque você externaliza o teu sentimento para o cliente, ele vê que você está lá só pelo dinheiro dele, né? E a gente ter a habilidade de saber entender sobre pessoas. Porque quando a gente entende sobre pessoas, de saber se você é uma pessoa mais analítica, se você é uma pessoa mais emocional, se você é uma pessoa mais racional, quando a gente entende de saber ler as pessoas, saber ler o nosso cliente, saber sobre fazer perguntas certas, te traz uma assertividade melhor na hora da negociação. Porque você sabe que o seu cliente, o que eu vou ganhar ele é através de números. Eu sei que ele tem tanto valor emocional pelo aquele imóvel que talvez eu tenha que disparar algum gatilho para ele, para trazer ele para a minha conexão. Porque a maioria dos clientes, quando coloca o imóvel para venda no mercado, ele não, eu gastei 1 milhão de reforma aqui, eu coloquei a pedra X, eu coloquei a cortina Y. O cliente que está comprando, ele não enxerga isso como valor. O valor é dele. O valor que está te comprando é outra, ele tem outra percepção. É para esse valor aí, né? A coisa meio complexa, exatamente. Né? Então, quando a gente entende sobre pessoas, sobre a gente sabe fazer a leitura do nosso cliente, a gente consegue fluir melhor nas negociações. Então, eu trago a fala que o corretor que está iniciando agora, ele precisa investir tanto saber sobre pessoas, saber sobre comunicação, sobre gerir as suas emoções e, obviamente, técnicas de venda. Eu estive conversando com um colega meu do Rio, ele disse que um tempo atrás ele presta muita atenção, a pessoa mais auditiva, né, mais visual, tudo. Ele estava atendendo um casal e percebeu claramente como é que eles pensavam, né? Porque o marido, ele abria as gavetas, olhava o guarda-roupa e a mulher só estava olhando. E ela estava assim, né? E ele fez assim, pergunta, falou assim, que você vê nesse apartamento de qualidade que eu não vi? Que eu tenho certeza que você descobriu coisas melhores do que eu. E eu abriu aquele diálogo, quer dizer, o comprador passou a descobrir coisas melhores do que o corretor tinha, porque ele estava procurando. E chegou na esposa e falou assim, daqui você consegue escutar o barulho do mar? Ver os passarinhos cantando o pôr do sol? Pronto. São coisas assim que a palavra certa na pessoa certa no momento certo. Ela não estava nem preocupada com gaveta, ele estava. E ela estava olhando o ambiente, olhando as paisagens, e falou assim, ela é auditiva. Vamos mostrar para ela que... Ou auditiva e visual, e ele é o toque, né? Mas ele estava percebendo coisas, técnicas, né? Ele falou assim, às vezes eles têm obrigado a usar essas sacadas aí, que são essas leituras, né? Com certeza. Agora vamos mudar na segunda fase da nossa entrevista, porque tem muita informação aqui. Agora vamos falar especificamente do nosso foco, que é a mídia paga, o tráfego pago. Quando você pega um imóvel para vender, quando ele entra na sua carteira, você deve ter um filtro para onde você vai levá-los. Sim. É isso? Como é que você trabalha nisso, em valores, ou análise de mercado, ou tipo de fotografias, ou visita virtual? Como é que vocês estão trabalhando em cima disso que a gente pode ensinar para os nossos amigos hoje para aprimorar o mercado mais um bocadinho? Vamos lá, essa parte que todo mundo gosta, né? É verdade. Eu faço tráfego pago, faço o tráfego pago e faço o turbinar das redes sociais, que é muito fácil. Quando eu faço a captação de um imóvel, quando eu vou dar um exemplo, né? Captei um apartamento na Asa Sul, né? Esse apartamento na Asa Sul, primeiramente eu faço todo o material desse imóvel, faço fotos, sempre fotos na vertical, porque isso entrega melhor nas redes sociais, e faço os vídeos que eu sei que eu vou gerar alguns gatilhos para quem está assistindo. Produzi esse conteúdo, lanço nas redes sociais e eu descubro quem é meu avatar, quem é o meu cliente que vai comprar esse imóvel, aonde ele trabalha, normalmente onde ele mora, onde ele malha, e aí eu crio as categorias da pessoa, o meu consumidor deste imóvel. Então, eu crio os interesses desse cliente, desse futuro cliente, e disparo. Então, eu sei, normalmente eu sempre acerto quem que é o público ideal que vai consumir esse conteúdo, né? Eu não deixo aberto. Então, por isso que eu falo... Você só precisa de um, né? Eu só preciso de um cliente. Pois é, tá certo. Então, assim, quando eu entendo quem que é o cliente que vai comprar aquele imóvel, aonde ele trabalha,
né? Onde os lugares que ele frequenta, eu pego o meu PIN e jogo para esses lugares que ele está, meu cliente, e faço a publicidade para lá. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um imóvel no Sudoeste que eu publiquei ele na sexta-feira. Eu coloquei dentro do raio do cliente que eu precisava. E nisso, eu tive 5 visitas. Eu já estou com 2 propostas no imóvel através dessa estratégia do tráfego pago. É algo que funciona, só que você precisa estudar essa plataforma e entender o seu público ideal. Porque hoje tem muitos gestores de tráfego, hoje tem muita gente que fala que sabe, mas não sabe. Por isso que eu acho muito importante que, por mais que a gente contrate um mídia social, a gente tem um gestor de tráfego, a gente precisa entender minimamente do que a gente está fazendo. Não que o corretor de imóveis tem que virar um social media, de forma alguma. Mas se você entender minimamente de analytics, né? A gente realmente entender as nossas métricas, você consegue perceber o que está performando bem ou não. E hoje, 100% dos clientes que eu atendo, de clientes de venda e de compra, vem através das redes sociais. Mas agora, nós estamos falando de uma especialização dentro do mercado imobiliário, Isso. né? Porque o mercado de mídia é muito amplo. Sim. Depende de onde você quer alcançar. Às vezes você procura realmente a quantidade maior de consumidores para um certo produto, que é natural. Mas o mercado imobiliário, agora nós falamos, nós precisamos só de um. Eu só preciso de um cliente. De um cliente. Não posso com 10, só preciso de um sim. Né? E às vezes esse cliente está num lugar que só você sabe ou você entendeu o que é ali. Talvez uma especialização, às vezes começou com um palpite só, um insight, um feeling. Como é que você... Olha, como eu falei para você quando a gente estava conversando, eu já fiz venda para clientes em Portugal, Rio de Janeiro, estou fazendo agora essa ponte de São Paulo. A gente precisa entender dessas estratégias, igual você está falando. Uma vez eu fiz uma live com um correspondente bancário. E dentro dessa live tinham pessoas assistindo. E através dessa live tinha um cliente me assistindo do Rio de Janeiro, que ele estava se mudando para Brasília e me mandou uma mensagem: Ariane, quando eu mudar para Brasília eu quero comprar meu imóvel com você. Através de uma live, 8 meses depois ele comprou o imóvel comigo. Então o nosso cliente está aqui em Brasília, mas o nosso cliente está no Rio de Janeiro. O nosso cliente está em São Paulo. Então, quando você pega um produto que você vê, plano piloto, normalmente quem mora no plano? Tem muita gente que vem de fora. Agora, em janeiro e fevereiro, é a época que está o movimento, mudança, né? Mudança de cargo, política. E Brasília, a gente sofre muito disso. Então, quando a gente entende qual que é o nosso produto e quem normalmente pode ser uma pessoa interessada, a gente joga esse tráfego pago ou se impulsionar não só para Brasília, mas para outras cidades também. Você acha que a rede, a NET Imóveis, por exemplo, te auxilia muito nisso? Ou seja, todos os imóveis de vocês são compartilhados, não é isso? Né? Com certeza. Né? É a questão de você ter um estoque à disposição. Estoque, isso? Vocês têm, então, o objetivo maior da rede é justamente essa distribuição do estoque onde todos trabalham. E a gente até discutiu aqui, vou reafirmar com você. Mudar essa ideia de que muito é melhor, ou seja, 100% de zero para mim me satisfaz mais do que 30% de alguma coisa. E não é por aí o mercado. Então, você tem um índice de velocidade de venda muito maior na rede, você tem uma renda menor na participação, mas você tem um repique muito maior. Você consegue fechar muito maior os negócios e atende o cliente num prazo menor. Sim. Eu discuti até esse dia com o Diego sobre isso. Junta isso e o tal dos honorários da venda. Com 3, 4, 5, 6%. Isso aí a gente precisa mudar. Nós estávamos discutindo assim, serve como reflexão para você. Um corretor me capta um imóvel a 3%, outro a 5%. Esse de 3%, por trabalhar sozinho, possivelmente vai demorar 6 meses para vender esse imóvel. E se eu captar 5% na rede, vou vender ele em 2 meses. Isso. Esses 2% aqui, se você capitalizar esse dinheiro em 3 ou 4 meses a mais, já deu mais do que os 2% que ele perdeu. Então, você está prolongando um negócio, deixando de ganhar dinheiro aqui para satisfazer uma necessidade. Sim. E esse leilão negativo de honorários é muito prejudicial para o mercado. Muito. Né? Um bom médico pode cobrar o que ele quiser, porque tem valor no serviço que é. Porque preço é o que você paga, valor é o que você leva, né? Isso é a minha fala, é o que eu falo. Falo isso para o mercado absurdamente. Tem que ser. Só que isso, primeiro, quem tem que ser educado é o corretor de imóveis. E o corretor de imóveis, ele precisa educar o cliente. Primeiro, educar em 2 pontos. Educar em relação ao percentual e educar em relação à parceria, né?
e exclusividade. Hoje o meu trabalho eu só trabalho com exclusividade. É interessante, exclusividade é bom para quem? Para o proprietário ou para o corretor? A exclusividade é bom para o proprietário. Sim, porque é o que eu entendo dessa forma. É Eu bato nisso o dia inteiro. Mas se eu te disser que a grande maioria dos clientes não entendem o que é exclusividade. E outro fator, que é o prejudicial da exclusividade. A grande maioria dos clientes acham que quando dá exclusividade para você, o outro colega não pode vender. Mas isso é um erro gravíssimo. Porque... Mas, de fato, existem poucos corretores, mas que, de fato, eles não fazem parceria. E aí eu falo, quando eu vou até a casa do cliente, eu pergunto, eu só trabalho com exclusividade. Você sabe o que é exclusividade? Só você pode vender? Eu não, de forma alguma. Eu serei, a partir de hoje, eu serei a sua advogada. A partir de hoje, qualquer tratativa do seu imóvel, eu que vou lidar. Eu vou lutar pelos seus interesses. Só que a partir do momento que eu fiz a captação do seu produto, o mercado inteiro pode vender. Todo mundo, material que é vídeo, eu mando foto, eu vou jogar para o mercado. Porque o meu interesse é vender o seu imóvel com segurança e agilidade. Eu prefiro ganhar 50% da fatia do bolo do que não ganhar nada. Com certeza. Então, quando 100% de nada então é nada, quando eu educo o meu cliente, ele entende sobre a exclusividade. Só que a maioria dos corretores não educa o cliente, não tem um valor para passar para o cliente, e aí ele sai debaixo do braço com 3% de comissão sem exclusividade. Só que o corretor, ele não estuda, ele não se capacita, ele não se posiciona, como que ele vai gerar valor para o cliente dele? Você deve ter um curso inicial de marketing sobre qualquer imóvel que entra com você, não é isso? Então a gente já separa uma parte que vai me custar tanto para foto, tanto para vídeo, tanto para o meu tráfego pago. Já tem um custo. E as pessoas não fazem nada disso. Botam uma faixa no meio da rua, vende-se, é uma coisa absurda. O mercado não... aliás, uma coisa até que é interessante. Se um corretor te cobra 3% ou 2% de honorários, você imagina o que ele vai fazer com o seu imóvel. Exato. Você não sabe dar valor nem no trabalho dele, imagina o seu patrimônio. Eu gravei um vídeo ontem falando sobre isso. É bacana. Eu falei um vídeo falando assim, hoje você tem talvez o seu único bem da sua vida que você trabalhou a vida toda para ter ele. Mais ou menos assim. E aí, na hora de você vender o seu imóvel, você deixa com qualquer profissional. Na hora que você vai fazer uma consulta, você dá a sua vida para qualquer médico ou você vai consultar, de fato, aquele especialista? Você vai fazer uma rinoplastia, você vai procurar um médico geral? Você vai consultar com um endócrino? Não, você vai no especialista. O seu BMW você não entrega para ninguém para consertar, não é? Exato. E quanto que ele vale? Menos de 1 milhão? E um imóvel de 3 você coloca na mão de alguém? Exatamente. Não faz sentido. Não faz sentido. Não é por aí o caminho. Não faz. Então a gente tem que, de alguma forma, levar ao mercado essa capacitação profissional para que o corretor, ao conversar com o cliente, mostre a ele o seu valor. Exatamente. Mostre que ele vai cuidar do patrimônio da pessoa com seriedade. Mas para ele poder mostrar o valor dele, ele precisa se dar o valor e ir atrás de ferramentas para isso. Da mesma forma, nós ganhamos mais que um médico. O médico passa lá 10 anos se especializando, estudando todos os dias. Você pode procurar qualquer médico. Está lá estudando, se especializando. Todo dia sai uma lei nova, todo dia sai um artigo novo. E nós tiramos o Cresce, tiramos nosso licenciamento, vamos para o mercado e fim. Infelizmente, já tem uma coisa pessoal. Eu já ouvi algumas críticas sobre isso, mas vamos lá, mais de novo. A nossa régua de entrada é muito baixa. Muito. O curso de TTI é um curso básico, é uma referência, como se você tirava a carteira de motorista e vai aprender a dirigir depois. Então, mas só que ele é uma profissão muito democrática. Quando você entra no mercado, você tem os mesmos direitos de todos que estão há 5, 10, 20 ou 30 anos no mercado. Então, até aí, tudo bem. Só que a resposta para a sociedade é um pouco diferente. Sim. Uma coisa, eu fico até triste às vezes quando o corretor entra novo e fecha um grande negócio no primeiro ano e acha que o resto da vida vai ser assim. Falo isso também. Não vai ser assim. Não vai ser. Não vamos poder fazer palestra. Eu oro a Deus, eu falo, meu Deus, tomara que o corretor novo entre e não venda de cara para ele não achar porque que é fácil. Porque ele tem que entender a dificuldade disso, entender fazer essa leitura do mercado. A gente tem no Cresc, por exemplo, o curso de avaliador, vou fazer o Pitan com essa do KINAI, né? E você pode até não trabalhar como avaliador, mas a leitura que você faz de um imóvel depois desse curso é uma coisa incrível. Sim. Você começa a entender sobre localização, altura, lado direito, lado esquerdo da rua, se a chuva é para lá, se é laje, se está perto de uma escola, se os pontos positivos, negativos, latitude, se a cidade está crescendo. Acho que tudo isso influencia nosso parecer técnico de avaliação mercadológica. O cliente precisa disso. Quando você falar para o cliente, seu imóvel vale tanto, o preço dele é tanto, mas o mercado vai pagar tanto. Sim.
o seu tempo, o preço que você quer e o preço que as pessoas vão... Como é que você quer o seu tempo em relação a isso? Aí você vai criando a credibilidade. Mas isso é tudo em relação a... E entra aquela fala de perguntar, de conversar com o cliente, né? Todas as vezes que eu vou a um imóvel, eu preciso entender qual que é o estágio que o meu cliente está. Porque tem um cliente que quer vender para ontem e tem um cliente que quer sentir o mercado. Só que nós, como corretores de imóveis, a gente precisa passar. O seu imóvel vale X. Você quer Y? Ok, assina aqui que eu estou avaliando seu imóvel por Y, para você depois não vir me cobrar um trabalho, uma excelência na negociação. Porque assim, muitos corretores, eles vão pela cabeça do proprietário. Ah, meu imóvel eu quero 3 milhões, o imóvel vale 2. Ah, não, tá bom, pega. Mas é só para captar, né? Só para captar. Ou então para alavancar outros negócios. Exatamente. Isso não é bacana. Se você analisar com bastante frieza e profundamente, realmente, o código de ética do corretor, lá tem algumas informações que são muito básicas. Uma delas é não tirar proveito e nem informar as necessidades do seu cliente. Olha, estou com um imóvel aqui que o cliente está doido para vender, está no preço bom. Gente, isso é um crime. Isso é um crime, contra o patrimônio da pessoa, contra a sua própria profissão. Você tem que entender o cliente bem. Nos Estados Unidos é muito comum ser 2 corretores na venda. Sim, do vendedor e do comprador. Esse dia eu até perguntei, no Brasil tem isso? Tem, nas parcerias. Na parceria você tem o comprador que quer o vendedor de lá. Sim. Nessa hora são 2 pessoas atendendo como se fosse nos Estados Unidos. Sim. Mas não é uma regra. Uhum. Então, dentro da rede, vocês estão trabalhando com compradores dos imóveis que vocês estão ofertando. Mas se entrar um corretor que tem um cliente, você vai entrar nessa estrutura de um atende o vendedor do comprador. Sim. É nessa hora que vão balancear. Porque, de uma certa forma, nós temos uma tendência em puxar mais o cliente que nos procurou. Quem é o meu primeiro cliente? Sim. Se ele me der um imóvel, vou procurar fazer da melhor forma possível. Para não correr esse risco de dar mais oportunidade para alguém que está comprando sem entender a situação. Com certeza. Eu trabalho muito com investidores. E às vezes o investidor chega e fala assim, eu preciso comprar um imóvel. Você quer para quê? Eu preciso de renda o mês que vem porque eu vou financiar, eu tenho que estar alugado. Né? Eu tenho que estar alugado o mês que vem porque eu preciso desse dinheiro para pagar a prestação. Não, é um imóvel que eu tenho, porque na realidade eu quero usufruir desse imóvel daqui a uns anos. Eu só preciso de uma renda dele pequena, não tem pressa, mas eu quero que valorize. Não, eu quero uma área que daqui 10, 15 anos eu vou poder fazer um condomínio, eu consigo bancar até lá. Ou então, eu tenho um imóvel eu tenho uma carta de crédito, sei lá, tá? Eu preciso de algum imóvel que eu jogo essa carta, eu vou alugá-lo e esse aluguel vai pagar a prestação. Então, vários mecanismos. Até o home equity, outra coisa que a gente está usando bastante, esses empréstimos ponte para ajudar aqui e ali, né? Esse nosso mercado é fantástico, né? Demais. Ele muda a vida da gente, né? O mercado imobiliário ele é muito próspero. Então, eu fico muito feliz com isso. Agora, vamos voltar a falar especificamente sobre a mídia, que eu estou muito interessado nessa parte, muito parte. Vamos lá. Né? Algumas palavras técnicas como lead, reels, short, feed, stories. Como é que você passa para a rapaziada para eles começarem a viver nesse universo, né? Vou dar e tirar proveito. Por exemplo. É melhor colocar... Nos Estados Unidos agora tem um TikTok só para imóveis. Olha que legal. No Brasil não chegou, você imagina. É específico para venda de imóveis. Que TikTok. Bacana. Quando chegar aqui vai ser um sucesso. Nossa, por quê? Será Curto, rápido. Dinâmico, né? As pessoas né? Então não querem perder tempo. Que hoje, desculpa, quando você tem uma mídia de 1 minuto, né, você tem aí algumas formatações que tem que ser, né, aplicação da foto tá em pé, deitado, pessoal, tudo isso é no seu mundo. Conta a historinha pra gente. Ensina pra gente. Vou dar 3 dicas aqui para quem tá assistindo a gente, né? Eu vou falar sobre os stories. Os stories é o lugar onde você se conecta com o teu cliente, as pessoas que estão te assistindo, não só... E eu falo que corretor de imóveis também é cliente, tá? Porque eu faço muita parceria, então o corretor também tem que ter uma afinidade comigo para me pedir uma parceria ou para lançar uma parceria comigo também. Então, nós, os corretores, são clientes também. Então, através dos stories, é lá que você mostra as suas dores, é lá que você mostra a vida real, que você grava sem maquiagem, que você vai para academia, que você mostra seus filhos, para onde você vai. Lá é a tua fraqueza e a tua conexão sem máscaras, através dos stories. Desculpa, o story continua na sua página. O stories... Continua lá depois, se você usou, ele continua lá. O stories é 24 horas. Então, esse aqui é o que a gente tem essa discussão. Você colocou lá um story,
Mas eu queria colocar uma coisa que fique por mais tempo. Aí você fixa lá no destaque. Destaque, tá vendo? Isso. Ó, é isso, viu aí? É isso que eu... Gente, eu acho ele é muito blogueiro. Não, mas é que esse é nosso foco aqui, é passar essa informação. Se tem alguma coisa relevante, algum imóvel que você postou, ou algo que você quer deixar lá para as pessoas. 24 horas não é o suficiente para fazer aquela mídia. Aí você cria o destaque lá no Instagram e deixa lá. Mas, no geral, o Stories é onde você cria conexão com as pessoas que estão assistindo você. A grande maioria dos clientes, quando eu vou na casa, ele fala: eu vi sua filha, estava doente semana passada. Você malha na academia X. Aí você nivelou a conversa. Acabou. Abriu a porta. Acabou. A pessoa já sabe que você é casada, que você tem filho, que você malha não sei onde, que o pneu do seu carro furou, que semana passada os passarinhos cagaram meu carro todinho. As pessoas chegaram e falaram isso pra mim. Pronto, eu atingi, eu trouxe a conexão com essas pessoas. O feed é a sua vitrine, é a vitrine da loja. Que quando a pessoa ela entra na sua casa, ela entra na sua loja, tá lá tudo, as fotos bonitas, os vídeos perfeitos, é aquela perfeição, é o feed blindado que as pessoas utilizam, né? Esse continua na sua história. Fica lá. Aí. Tá lá bonitinho. Porque eu vou mandar te perguntar isso aí, tá? E o Reels é uma ferramenta poderosa, onde entrega seu conteúdo para as pessoas que principalmente não te seguem. Vamos pensar que você tenha 500 seguidores. Você publica um vídeo, você pode dar uma olhada na métrica. Certamente ele vai entregar para mais de 500 pessoas. Para pessoas que não te seguem. Então é nesse gatilho que você alcança mais pessoas que não estão na sua base de seguidores. Então essa é a ferramenta que eu mais ensino as pessoas a explorar, a utilizar e gerar gatilhos. Hoje eu gero muitos gatilhos através do Reels, questões de compartilhamento, questões das pessoas escreverem para me trazer mais clientes que não me seguem através da minha base. Vamos continuar, mas só agora um parênteses. Então vamos lá. Você falou sobre 3 ferramentas que são importantes de forma de comunicação. Especificamente para um imóvel, você criou uma base do seu story, isso, né? Você cria uma informação rápida com 24 horas, mas você mantém sempre alimentando sempre no esse feed. contato. E lá Depois você faz uma outra, você pode pegar essa informação e deixar ela gravada na sua página, que é coisas mais rotineiras, ou mais permanentes. E depois você faz um outro tipo de informação especificamente sobre algum imóvel que você queira, por exemplo. Aí você extrapola os clientes dentro daquela primeira ideia que você tinha de focar um cliente dentro do nicho específico que você procura. Então você jogou para o mercado inteiro. Exato. Né? Isso aí é bom? Te ajuda? Você complementa uma informação com a outra? Como é que a gente deve proceder? Então, para mim, no meu entendimento, para mim isso é excelente. Quanto mais eu posto, deixo lá e trago as dinâmicas de conteúdo de cada imóvel, um cliente certamente pode ser que eu não atenda esse cliente que está lá na minha base. Mas eu te crio um futuro cliente. Mas ele me cria um futuro cliente. A maioria das pessoas, eu fechei 2 negócios no mês passado que eram pessoas que me seguiam, que não eram meus clientes, só que eles me seguiam, gostavam do meu conteúdo e indicaram para um amigo. E eu sempre pergunto, você veio como que você chegou até mim? Um fulano te segue e diz que gosta do seu conteúdo. É isso que eu quero. É porque é importante isso que dificilmente um cliente volta, assim, ou seja, o segundo ou terceiro negócio. Normalmente um cliente é de uma vez só um negócio. O brasileiro é de um imóvel. Isso, só que ele acaba te indicando. Se você fizer um bom trabalho, é esse network que vai espalhando a tua capacidade profissional. Isso aqui é... Lembra que eu te falei sobre a rua, do clube, as pessoas conversaram, os parentes? Eu fechei eu tenho uma cliente que ela veio para mim através de um seguidor que nunca me comprou comigo, me seguia apenas, me indicou para ela e através dela eu gerei esse ano quase 15 milhões em vendas. Olha aí. 15 milhões em vendas de uma cliente que não era minha cliente, não me seguia, só que esse seguidor me indicou para essa cliente. E que essa cliente tem um advogado muito forte, que ele acabou virando o quê? Meu cliente. Então, olha o ecossistema que a gente cria. Olha, eu vou fechar a ideia que eu falei para você sobre que o vendedor tem que ter uma filosofia de vida, para você ver, tudo isso leva a um contexto de personalidade, é o seu dia a dia. Tem uma história aqui de Brasília, de um colega nosso, que ele estava jogando sinuca num barzinho, bem simplesinho, e tinha um rapaz jogando todo sujo, assim, cara de roça, sabe o que é? E resolveu jogar sinuca com ele. Começaram a conversar, a bater papo, ele tratou a pessoa muito bem, coisa e tal. E você trabalha com o quê? Eu falei, sou corretor de imóveis. Eu tenho um amigo meu que eu acho que está procurando um corretor de imóveis para ajudar ele a alugar uns negócios que ele tem aí, coisa e tal. Eu falei, tudo bem, seria um prazer atendê-lo. Um amigo meu, sabe o que o cara tinha? Um shopping inteiro. Caramba!
Caramba. que botou na mão dele. Ele praticamente vive para administrar essa estrutura hoje. Que veio de uma conversinha jogando sinuca num bar. Então é isso. Você pode perder um grande negócio por achar que é o bom, né? Ou alavancar uma série de outros negócios para a sua estrutura própria. De simpatia, de responsabilidade, né? Muito bem. Ariane, o que você gostaria de dizer, assim, para fechar, para os corretores de imóveis, que eles passem a fazer a partir de amanhã? O que eles devem se cuidar? Como é que devem se preparar para enfrentar esse mercado que cada dia é mais competitivo? Não é isso? Ele é mais técnico. Com certeza. Né? E os clientes, de alguma forma, interagem. Onde você botou meu anúncio? Como é que está acontecendo isso? Quantas pessoas visitaram o seu anúncio? Sim. Como é que é o retorno em cima disso? Um relatório? Como é que você vai passar para os nossos Primeiramente, colegas? a fala que eu deixo é: corretor, entenda que você é uma empresa. Não importa se você trabalha em imobiliária, se você trabalha sozinho, você precisa olhar para você e ver que você é a sua empresa. Então, você precisa investir na sua empresa, na fachada da sua empresa. Você precisa investir na sua comunicação, no seu estudo, em técnicas de vendas. Tudo isso é um pacote que você precisa ter para se lançar nesse mercado imobiliário. E você precisa ser digital. Corretor, não importa a sua idade, não importa se você tem 20, 30, 40, 50, 60 ou 70 anos de idade, você pode estar no digital. Essa ferramenta ela é para todo mundo, é a nova TV Globo do mercado, onde pessoas gastavam rios de dinheiro para ter uma mídia, para ser exposto, como tem muita gente que investe muito em outdoors, em panfletagem. Hoje você pode fazer tudo isso dentro do digital. E detalhe, gratuito. Você não necessariamente, se você não tem hoje recurso financeiro, você pode entrar, isso é de graça. Você só precisa estudar. E aonde eu estudo? No YouTube você tem todo o conteúdo gratuito. Tá tudo de graça. Hoje a informação tá para todo mundo. Hoje a informação tá para o nosso cliente. Antigamente, muito se falava que informação é rei. Só que o cliente ele já chega com a informação. O cliente ele já tem a informação na palma da mão dele. O que você precisa ter para converter esse cliente é a habilidade de comunicação e ter informações mais sucintas em relação ao produto, à documentação, a toda essa dinâmica do nosso mercado. Então, a fala que eu deixo para vocês: invista em vocês. Estudem, se capacite. Nós recebemos comissões assim absurdas, maiores que médicos, advogados, juízes. Hoje a gente pode mudar a nossa realidade. Então, se capacite, invista em você, tire um tempo para ler um livro, para estudar, para saber se comunicar melhor. Que você pode ter certeza, através dessas pequenas coisas que eu estou falando para vocês, pode ter certeza que não tem como você não ter resultado no mercado imobiliário. Então, atenda seu cliente, dê o melhor para ele. Não olhe para o comissionamento. O comissionamento ele é um extra. Óbvio que a gente está aqui nesse mercado para ganhar dinheiro. Só que quando você muda o foco para o dinheiro e não para o seu cliente, não dá certo. Só reverta essa ordem. Olhe para o seu cliente e a remuneração será uma consequência de tudo isso. Maravilha, que aula, viu? Nossa, muito obrigado realmente, viu? Você vê, as redes se preocupam muito com isso, com essa qualificação. Às vezes você tem um corretor que é muito bom em fechamento de negócio, mas não entende muito bem da parte jurídica dos contratos. Você se preocupa com isso. Acho que todas as imobiliárias têm lá uma estrutura jurídica. Com certeza, a imobiliária tem. Que preocupa com a captação, com a pós-venda, com o contrato, com a, né, com tem toda uma cadeia, né? Uma assistência. De assistência que funciona em relação a isso. Olha, o Cresce, de alguma forma, te agradeço muito pela sua presença aqui. Muito obrigado mesmo. Quanta coisa importante você nos passou aqui hoje e gostaria de convidá-la para outras oportunidades, para a gente poder trazer essas novidades, alguma coisa no mercado. Estamos encerrando o ano. Eu sei que para você foi um ano muito bom, muito exitoso, né? Muito bom. E, de alguma forma, a gente tenta melhorar o mercado e tenta aprimorar para que todos os nossos corretores, ao recebermos os nossos honorários, nos sintamos felizes e seguros que aquilo foi um negócio bem feito. Com certeza. Eu agradeço, como eu estava falando para você antes da gente iniciar. Quero deixar os meus parabéns pela sua postura,
pela sua capacitação. Como eu te falei, você é uma pessoa já muito bem vivida e super tecnológico. Entendi sobre Instagram, Reels, digital, sendo que eu tenho hoje pessoas que trabalham ao meu lado de 50 anos de idade que não pega para estudar, não acredita, não tá lá e acaba ainda falando mal, né? Então, assim, é lindo ver você nesse papel, você dirigindo essa mesa, você com tanto conteúdo, com tanto conhecimento e transbordando na vida de todos os corretores. Nossa! Sou muito grata pelo convite por estar sentada aqui com você. Menina, valeu por tudo que eu fiz até hoje na TV Cresce. Muito obrigado, muito obrigado realmente, viu? Eu gostaria, inclusive, de agradecer a todos que nos seguiram até agora e reafirmando, o Cresce está à disposição de todos na medida do possível. Agradeço muito a Ariane por ter doado parte do seu tempo, do seu conhecimento para nós todos. Curta as nossas páginas, tá? Traga as suas informações, deixe lá os seus pontos de vista, porque realmente nós teremos muito prazer em cada dia aprimorar o mercado imobiliário e trazer mais segurança para todo o ecossistema da construção civil. Muito obrigado a todos. Obrigada. Muito obrigado, Ariane, pela sua presença. Viu? Obrigado. Eu que agradeço.